Já pegou um desenho isométrico de tubulação e não conseguiu interpretar o desenho e nem dimensionar os tubos? Então hoje eu vou te mostrar passo a passo como você começa a dar ali as primeiras leituras do desenho isométrico de tubulação. Então eu vou mostrar desde o momento que você pega a planta até o momento que você dimensiona isso ali em uma obra ou até mesmo no campo, preparando para que depois o soldador execute a raiz, enchimento e acabamento. Se você não me conhece, meu nome é Mike Almeida, sou professor de soldagem e caldeiraria e hoje eu vou te mostrar uma das técnicas, uma das metodologias que eu ensino para os meus alunos sobre a parte de traçagem visceral. Então, bora para o nosso vídeo. Antes de a gente começar a partir já para a parte prática, eu preciso te mostrar uma coisa aqui sobre as vantagens de você conhecer sobre desenho isométrico de tubulação. Toda vez quando você vai para uma obra, antes de você começar a já dimensionar, cortar os tubos, preparar, calandrar, traçar aquelas tubulações, você precisa ter conhecimento de desenho isométrico de tubulação. Para quê? Para você saber aonde você vai conectar cada tubulação de ponta a ponta. Como que vai ser feito? Você vai colocar uma flange, uma válvula, uma curva de gomo ou até mesmo uma curva pronta no ângulo de 90 graus, 45 graus e etc. E uma das maiores dificuldades dos profissionais é não saber identificar e interpretar o desenho isométrico de tubulação e na hora da execução ali acaba dimensionando de forma incorreta e às vezes o tubo fica até mesmo tensionado. E aí você tem que usar uma catraca ali para puxar uma tubulação com a outra e o soldador conseguir fazer o cordão de solda. Só que o grande problema é a tensão que aquele tubo está exercendo, que uma hora ou outra pode vir a estourar e causar um grande acidente. Então eu vou te mostrar aqui um passo muito simples que eu passo para os meus alunos para que você consiga ali identificar o mais rápido possível, ok? Então bora aqui para minha lousa digital. A primeira coisa que você vai ter quando você vai dimensionar uma tubulação em desenho isométrico, você vai ter duas setas. Para falar a verdade, são três setas, tá? Mas vamos começar com duas primeiro. A primeira seta, ela vai estar indicando as direções aonde a tubulação vai percorrer. Então a nossa tubulação, ela vai estar percorrendo, por exemplo, do ponto sul para o ponto norte. Então esse daqui é a nossa primeira seta, ok? Depois nós vamos ter também a outra seta que vai estar indicando do oeste para o leste. Esses daqui são os dois primeiros pontos que você precisa ter na sua mente para que você consiga dimensionar ali o seu desenho isométrico de tubulação. Mas eu vou dar aqui um exemplo bem mais típico para facilitar você de poder enxergar isso daqui tudinho que eu estou falando. Vamos imaginar que você tem uma reta, ok? Vou até engrossar um pouquinho essa linha. Tem uma reta e essa reta ela está entrando dentro de uma bolinha, dentro de uma circunferência. Então ela vai estar meio que apagadinha aqui na ponta e ela vai estar entrando dentro de uma circunferência. Perceba que a reta está entrando dentro da circunferência, dentro da bolinha. Todas as vezes que você tiver uma linha entrando dentro de uma bolinha, quer dizer que você está vindo com uma tubulação no sentido do sul para o norte, ok? E aí quando você entra dentro dessa bolinha, você está descendo num ângulo de 90 graus. Então você tem uma curva no ângulo de 90 graus ali, ok? Se você olhar de frente essa tubulação, você vai ver exatamente isso daqui, ó. Olhando de frente, a gente tem essa mesma reta que eu acabei de exemplificar. Aqui nós vamos ter uma curva, ok? E depois vai estar descendo essa tubulação. Então, olhando de frente, você tem essa visão. Olhando de cima do tubo, você tem essa outra visão aqui, ok? Vamos acrescentar mais um item para que a gente consiga ali aprender mais sobre desenho isométrico de tubulação. Vamos imaginar agora que você também tem uma outra tubulação saindo por este lado, ok? Você percebe que agora, neste momento, essa tubulação aqui que está entrando, ela está tangenciando a circunferência. Então eu tenho a circunferência aqui, ela está batendo diretamente com a circunferência de fora.
Se eu tivesse vindo com o tubo deste lado e eu tivesse batendo na circunferência, quer dizer o seguinte, toda vez quando eu bato na circunferência, o meu tubo ele está subindo, ok? Então ele está fazendo esse sentido no ângulo de 90 graus. Então a nossa curva lá embaixo, ela vai ficar dessa forma, vai ter uma curva aqui embaixo sendo projetada e aí você tem essa linha sendo feita, ok? Então é bem simples de você visualizar o desenho isométrico de tubulação ali na execução para que você consiga interpretar de fato de ponta a ponta, tá? Mas não existem só duas setas, existem 3 setas, porque na real a gente também tem em cima e embaixo, além do norte, sul, leste, oeste, a gente tem em cima e embaixo. Agora eu vou mostrar para vocês uma grande indicação que a gente também pode fazer nessas linhas que eu acabei de mencionar. Então vamos lá, ó. Eu vou apagar essas setas aqui que a gente não vai estar utilizando. E aí eu classifiquei aqui, ó, o sul, o norte, o oeste e o leste. Então essa linha preta que eu determinei, ela está saindo do sul para o norte, ok? E a outra linha do lado também está saindo do sul para o norte. Por quê? Ela está seguindo esse mesmo sentido aqui, ó. Aí você fala para mim, pô, Mike, e o oeste e o leste? Eles não estão participando disso com a gente. Mas a tubulação, ela está descendo. Então a gente vai ter que utilizar aqui mais uma seta. Então bora para o próximo slide aqui. Vamos lá. Nesse próximo aqui, a gente tem a classificação do sul para o norte, que são 2 pontos que a gente já conhece. Depois, a gente tem o leste e o oeste. O oeste para o leste. Então, todas as linhas que estiverem inclinadas nesse sentido é oeste e leste. Todas as linhas que estiverem inclinadas no desenho isométrico nesse sentido é sul para o norte. E todas as linhas que estiverem em pé, a gente está falando de baixo, do alto para baixo. Ok? Do alto para baixo. Então pega essa analogia aqui, ó. Se a gente pegar e voltar aqui para cima, o primeiro desenho ele está mostrando para a gente que está saindo do sul para o norte. Lembrando que a gente não tem nenhuma dimensão. Ele não está falando, ó, tá indo de tubulação 50 metros, 60 metros. Não, ele não está dando dimensão. Porque o meu objetivo é ensinar você a ler primeiro. Você precisa entender primeiro os passos, para depois a gente colocar dimensões, tá? Então a gente está saindo do sul para o norte. Do sul para o norte é o quê? Todas as linhas que estão nesse sentido. Quais são as linhas que estão nesse sentido? São essas, né, ó. Todas as linhas que estão indo para esse sentido aqui, ó, elas são sul-norte. Então, eu vou pegar aqui uma especificação e a gente vai colocar em qualquer lugar aqui, que daqui para cá, ó, a gente está indo do sul para o norte. Então, eu vou classificar daqui até aqui, ó, sul-norte, tá? Então, eu vou pegar sul para o norte, beleza? Fechou. Vou voltar aqui em cima. Depois, a gente sabe que aqui tem uma curva do ângulo de 90 graus, porque ela está descendo. Então, a gente está saindo do alto para baixo. Lembra lá que a gente está acrescentando a terceira seta? Do alto para baixo. Feito isso, a gente vai utilizar essa linha azul. Essa linha azul, ela está vindo daqui, ó, do alto para baixo. Então, o tubo começa aqui, ele está descendo. Pega essa analogia, eles estão no mesmo plano, mas ele está descendo, tá? Feito isso, lembrando que aqui é uma curva, tá? Uma curva de 90 graus, então aqui a gente vai fazer meio que projetar aqui uma curvinha para facilitar de vocês enxergarem. E depois a gente está saindo de novo do sul para o norte, que é o mesmo alinhamento. Então a gente vai sair daqui para cá. Então sul-norte, lembrando que também aqui é uma curva, ok? E aí sempre no final das tubulações a gente tem uma flange. Então a gente pode até acrescentar aqui, que aqui tem um ponto de flange, aqui também, aqui tem um ponto de flange e aqui também. Lembrando que também no desenho vai ter um ponto de flange, ó, bem aqui e bem aqui, tá? Eles estão no mesmo plano, só para vocês conseguirem assimilar aqui. Então a gente está saindo do sul para o norte, nessa linha daqui de baixo também, e aqui a gente está descendo do alto para o baixo. Lembrando que a gente está saindo sem nenhuma dimensões, o objetivo é que você consiga começar a captar essas informações do desenho isométrico de tubulação, beleza? Mas vamos aqui para um software também, em 3D, para facilitar de você conseguir enxergar todo esse passo a passo que eu acabei de falar. Bora para cá também. Então vamos lá, galera. Vindo para o software,
Essas mesmas dimensões que eu acabei de falar para você, eu desenhei aqui. Então eu vou projetar aqui de novo, né? Vocês vão perceber que eu coloquei algumas dimensões, ó, 60 milímetros, tal. Coloquei um raio aqui de 10, não me importa as dimensões por enquanto, mas eu coloquei só para você conseguir se familiarizar com esses dados, tá? Se você olhar por cima, ó, olha como que você tá vendo. Você tá vendo só isso daqui, ó. Só os 3 pontinhos ali. Você não consegue enxergar muita coisa, tá? A única coisa que você consegue ver é essa vista aqui de frente, que é a vista frontal. Mas vamos dimensionar uma tubulação aqui. Eu vou pegar e eu vou dimensionar um tubo. Por quê? Aí vai ficar fácil de você conseguir enxergar. Então eu vou pegar aqui, vou dimensionar uma tubulação com um diâmetro qualquer mesmo. Vou colocar aqui, por exemplo, 30 milímetros, um diâmetro qualquer nessa tubulação. E aí eu vou finalizar o esboço e aí eu vou pedir para o software fazer uma varredura nessa tubulação, tá? Lembrando que você não precisa saber utilizar esse software. O objetivo aqui é só tornar didático para você conseguir enxergar todo esse passo a passo. Percebam aqui que mordeu um pouquinho a minha curva, né? Por causa que a tubulação ela tá com um diâmetro muito grande. Então eu vou só diminuir o diâmetro dessa minha tubulação para um diâmetro aí de 15 milímetros, tá? 15 milímetros de diâmetro. E aí ela ficou mais bonitinha, agora a curva aqui ela tá perfeita, beleza? Vou fazer uma varredura também aqui para gerar uma espessura, para ficar meio que real aqui pra gente, beleza? Olha lá, agora sim, ó. Percebam bem, a gente acabou de mencionar a nossa tubulação. Essa tubulação é a tubulação que você vai dimensionar na obra, seguindo esse desenho aqui que eu acabei de fazer. Porque de fato vai mostrar exatamente esses desenhos aqui. O desenho isométrico, ele pode trazer ali para vocês algumas informações, mas é bem difícil algumas empresas fornecerem desenho isométrico de tubulação, tá? Pode ser que você tenha, pode ser que não, mas é bem difícil mesmo. Então aqui você vai ter o dimensionamento da tubulação e quando você olha de cima a tubulação, você vai começar a enxergar aqueles pontos que eu falei. Lembra aquela linha que entrava dentro da circunferência? Aqui, ó. Esse é o tubo que está entrando e aí ele está entrando na curva. E aí a curva, ela é perfeita, ela não tem uma circunferência sendo mostrada. Agora se você olhar para a curva de baixo, que é essa curva de baixo, olha lá, ó. Ela já mostra aqui, ó, a circunferência. É por isso que muitas das vezes você não consegue interpretar e não consegue visualizar essa parte do jeito certo, tá? Então é sempre você utilizar essas técnicas de leitura de desenho isométrico de tubulação para conseguir ler de uma forma mais precisa e de uma forma mais correta, beleza? Pessoal, eu espero ter ajudado você aqui hoje, que você tenha aprendido muitas e muitas informações. Aproveita, coloca aqui nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre caldeiraria, desenho isométrico de tubulação, a parte de cálculos também. E se você quiser saber mais sobre traçagem visceral, comenta aqui embaixo também, que aí eu vou te apresentar toda a minha metodologia e como eu ensino os meus alunos de fato, ok? E não se esquece, se inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo e ative o sininho para que você receba todos os nossos vídeos que são divulgados aqui todas as semanas, fechou? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!